práticas para a sua família. Ainda estamos no mês de família, né? Vai terminar com a conferência de família, na próxima semana. Hoje de manhã nós tivemos uma palavra tremenda, né, do pastor, aí eu não sei se é Michel, se é Maicon, eu estou na dúvida, né, de como chama. Mas a palavra dele foi excelente dentro da família, de exemplo familiar. E nós não vamos fugir disso não, nós teremos lições práticas para a sua família, mas dentro do texto bíblico de Juízes, capítulo 13. Nós vamos ler na sequência o texto bíblico e depois vamos discorrer sobre a palavra de Deus. Vamos ler capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 13, depois nós vamos pular e ler somente o 24, tá bom assim? 13, Juízes 13, de 1 a 13, depois o 24. Juízes é depois de Josué, vai vir um Pentateuco, logo no início da Bíblia ali, é o 7º livro da Bíblia, vem Josué, na sequência Juízes. Tem erro não. É fácil de achar também. O texto vai falar do nascimento de Sansão. Beleza? Eu aguardo os irmãos. Oi? Juízes 13, isso aí. O capítulo é 13, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, depois pular para o versículo 24, tá bom? Todos acharam aí? Podemos ler? Sem nenhuma dificuldade? Está tudo bem, não precisa... Ele está chorando, mas está tudo bem. Vamos ler, irmãos? Acompanhe aí, por favor. No nascimento de Sansão, diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linha de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não beba vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Versículo 6. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma as coisas imundas, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então, Manoá, o pai, orou ao Senhor e disse, virou a folha: ah, Senhor meu, rogo-te que rogo que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então, Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta estava assentada no campo. Porém, não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo, noticiou a seu marido, e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? E ele respondeu: eu sou. Versículo 12. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo o que eu lhe disse. Vamos pular para o 24? Depois deu a mulher à luz a um filho e lhe chamou Sansão. E o menino cresceu
e o Senhor o abençoou. Amém? Glória a Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa palavra lida agora. Ó Deus, que ela possa falar aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor possa ser boca nesse momento aqui, para os nossos corações, para as nossas vidas, que possamos receber do Senhor, ó Pai. Abra as nossas mentes. Nós damos liberdade ao Espírito Santo para falarmos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vocês perceberam a leitura? É a história, inicialmente, do nascimento de Sansão. E nós terminamos lendo o versículo 24, que Sansão nasceu e foi abençoado pelo Senhor. Então essa história tem um futuro bem promissor. Seria um menino nascido de uma mulher estéril, por meio de uma intervenção divina, e ele seria nazireu, ou seja, consagrado, separado, desde o ventre, e mais do que isso, ele teria um propósito de libertar o povo de Israel da opressão do povo filisteu. Então a Bíblia vai relatar para a gente que esse menino nasceu, cresceu, e o Senhor o abençoou. Mais do que isso, a Bíblia diz que o Espírito de Deus começou a agir nele e através dele. Sabe o que isso significa? Que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se apossou de Sansão. Sansão teve uma função de ser o novo juiz de Israel. E nós percebemos no versículo 1 que já tinham uma opressão de 40 anos do povo filisteu. Então, se a gente perceber, irmãos, que essa história, ela tinha tudo para dar certo. Ela nos apresenta um menino que vem de uma história difícil, de um quadro difícil, de uma mulher que era estéril, mas que tinha uma promessa com propósito para o seu nascimento. Uma promessa de que ele seria consagrado ao Senhor. Essa era a promessa para a vida de Sansão naquela hora. Mas o decorrer da história vai mostrar que Sansão cometeu muitos erros. Inclusive, se casar fora do povo de Israel, com uma mulher, e depois se relacionar com uma mulher que não era israelita. E aquele homem, aquele menino que nasceu com o propósito de libertar o povo de Israel, vai terminar a sua vida como escravo do próprio povo que ele seria o libertador. Então há um contraste entre o propósito de Deus para a vida dele, como terminou a vida dele. Fiz um apanhado para a gente ter uma ideia de por onde nós iremos discorrer. Agora, para a gente entender a origem da família de Sansão, é importante a gente ressaltar o capítulo 12. Se você folhear ou ler depois o capítulo 12, vai perceber que há uma sequência de juízes levantado por Deus. E toda vez que é levantado um juiz, o povo de Israel errava, conforme está no versículo 1 desse capítulo 13 que nós lemos. A expressão que a Bíblia usa é, tornava a fazer o que era mal perante o Senhor. E aí vinha um momento de opressão, de escravidão, e aí Deus enviava um juiz e libertava o povo. Então vem numa sequência de juízes levantado por Deus, no capítulo 12, para libertar o povo de Israel. E depois disso, quando o povo começa a fazer novamente o que era mal aos olhos do Senhor, surge então a família de Sansão. E aqui, nesse contexto, é que nós vamos ver que família é essa. Uma coisa que é importante a gente perceber aqui, você pode ter notado, que a própria mãe de Sansão, ela não foi citada o nome dela, uma mulher sem nome, mas nem por isso é menos importante, porque ela se mostrou uma mulher sábia, e se mostrou uma mulher, mais do que isso, com intimidade com o Senhor, porque o anjo do Senhor apareceu para ela 2 vezes, e falou com ela, face a face. Então, por não ter o nome citado, não significa que ela teria um papel menos importante do que Manoá, seu marido, que era o patriarca e que seria o pai de Sansão. Então, nesse contexto, é que nós vamos perceber que tanto Manoá quanto a esposa, os pais de Sansão,
eram pais tementes a Deus, pais que tinham intimidade com Deus e por isso foram agraciados com o milagre da parte do Senhor. Por ela ser estéril e receber uma visita de um anjo de Deus e anunciar a gravidez dela. Pode não parecer, mas é um milagre, ainda mais para aquela época, querido. O milagre de Deus para aquela vida. Mas mais do que isso, essa gravidez iria revelar um propósito, tanto na vida de Sansão, quanto na vida dos seus pais, quanto no povo de Israel. Porque Sansão seria o libertador de Israel de 40 anos de opressão do povo filisteu. Então, baseado nessa introdução, nesse contexto, nesse texto bíblico, é que nós vamos tirar aqui lições práticas para a sua família. Então, eu preciso que você fique atento e que você compreenda realmente quais são essas lições que você, com sabedoria, poderá aplicar para a sua casa. Mais do que isso, na criação dos seus filhos. Não é baseado no que Leonardo pensa ou no que Leonardo faz, é baseado no texto bíblico. Nós vamos extrair da própria Bíblia e da experiência de Manoá e sua esposa, o que ele fez, quanto temente ele era, quanta intimidade ele tinha de Deus, quais eram as preocupações dele, quais eram as prioridades desse casal para criar o seu filho. E a primeira lição, você que estiver anotando pode tomar nota, a primeira lição prática para a sua família é ter um propósito com clareza e capacitação divina. A primeira lição para a sua família é ter um propósito com clareza, com nitidez, saber qual é o seu propósito, qual é a sua finalidade, qual é o seu objetivo e mais do que isso, ter em mente de que Deus irá te capacitar. Então essa é a primeira lição, ter um propósito com clareza e capacitação divina. Manoá e sua esposa tiveram esse propósito e mais do que isso, eles foram capacitados por Deus através da visita do anjo. Manoá era da tribo de Dan, a Bíblia fala isso no versículo 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan. Zorá era uma cidade pequena da tribo de Dan, ficava a mais ou menos 20 quilômetros de Jerusalém, e por incrível que pareça, fazia fronteira com a nação dos filisteus. Então, geograficamente, Sansão teria sido levantado como libertador, morando na fronteira com o país que afrontava e assolava Israel por 40 anos. O povo filisteu, queridos, seguiu em uma grande opressão até o tempo de Davi, do rei Davi. Tanto que Davi, em uma batalha, consegue derrotar e matar Golias, que era um gigante do povo filisteu. O povo filisteu é um povo que mais oprimiu o povo de Israel. E a característica do exército filisteu não era uma característica imediatista de confronto. Era de opressão realmente. Eles agiam na política, eles agiam na economia, eles agiam como se fosse um gargalo e deixar o exército e a nação subjugada totalmente dependente. Era o império. Isso aconteceu com Israel. Israel estava subjugada, oprimida por essa nação e que era especialista em oprimir os países vizinhos. Se necessário, usavam a força, é claro. Tinha um exército numeroso, tinham homens valentes, preparados, armados, mas eles ganhavam subjugando. Tanto que essa característica foi usada também na época de Davi. A Bíblia fala em 1 Samuel 17 que estava de um lado o exército filisteu e do outro lado o exército de Israel. Houve confronto? Não. Golias saiu, começou a afrontar Deus e começou a afrontar o Israel dizendo assim, vem pelo menos um homem lutar. É uma opressão. Isso é estratégia e ferramenta que o inimigo usa hoje em dia. E você precisa estar atento com isso, porque o povo filisteu está nada mais fazendo do que revelando as artimanhas e as ciladas que o diabo, o adversário, o Deus desse século, utiliza hoje em dia.
Ele vem para quê? Para subjugar a pessoa, para deixar a pessoa com a mente cativa, para deixar a pessoa presa, aprisionada. Enquanto Jesus Cristo liberta, o diabo prende, vicia, o pecado aprisiona. E o povo filisteu, o exército filisteu, agia nessa situação. Por que é importante, Leonardo, você falar isso? Para a gente entender qual era a situação dos pais de Sansão, 40 anos sendo subjugado. Imagine só, com a economia dependente, sem ter direito de se alimentar, tudo que produzia o filisteu ia lá e tomava. Mas Manoá não, Manoá era da tribo de Dan, e a sua mulher recebeu essa visita, e mais do que isso, tiveram um anúncio de que a circunstância da vida deles mudariam, e a sua mulher estéril seria alvo de um milagre. Nós lemos isso no versículo 2, e podemos perceber isso no versículo 3, que o anjo apareceu para a mulher. Se você perceber bem, ele primeiro aparece para a mulher, fala com ela, e ela diz ainda assim, não, meu marido, apareceu um homem com a aparência de anjo, mas não falou de onde era, não falou seu nome, mas ele disse isso que eu vou conceber, vou ter uma filha, porém eu vou ter um propósito, não vou poder beber vinho, bebida forte, não vou poder tocar em coisas impuras, o menino não vai poder ter sua cabeça raspada. Revelou para ela um propósito, com clareza ou com clareza? Com clareza, ficou claro para ela o que ela precisaria fazer. Mas essa mulher, ela dá uma aula, ela dá um exemplo, ela apresenta para a gente um piloto de uma mulher sábia, de uma mulher submissa ao seu marido. O que ela faz? Ela corre e vai falar com seu marido. Ela corre e vai dizer para o marido, como eu acabei de falar aqui para os irmãos. Irmãs, ela dá um exemplo para você de como ser uma mulher submissa e sábia. Eu não sei como está a sua vida, mas, biblicamente falando, no exemplo da mulher de Manoá, você não pode esconder nada do seu marido. Hoje em dia, as pessoas estão mudando, invertendo os valores, e querem colocar a mulher como dona da casa, como chefe de família, mas o papel de sacerdote é do homem. E a esposa de Manoá faz isso, corre e vai falar com o seu marido. Fale com o seu marido, crie esse hábito, querido. Converse com ele. Fale para ele as experiências que você tem com Deus. Fale para ele sobre a sua devocional, sobre a sua vida, sobre o que Deus tem compartilhado para você. Por quê? Você vai estar desempenhando o seu papel de sábia e vai estar sendo uma ajudadora no seu lar e vai estar incentivando o seu marido, que é o sacerdote. Você consegue compreender isso na palavra? Você consegue ver que o exemplo da esposa de Manoá é claro nesse sentido? Então, um exemplo é uma lição nesse propósito. Mas a parte dessa primeira lição é mais do que isso. Nós percebemos que, além do propósito ser claro, eles recebem uma capacitação divina. Eles são capacitados. Nós percebemos que o Espírito Santo é quem capacita o crente, é quem oferece os dons. 1 Coríntios, capítulo 14, fala sobre isso, sobre a diversidade de dons, e é o Espírito Santo que concede para todos os crentes. Também tem a questão do fruto do Espírito Santo. Quando a pessoa se converte, recebe o fruto. Então, nesse caso aqui também, embora seja no Antigo Testamento, esse casal foi capacitado para a obra que eles receberiam. Isso está claro no texto. Eles receberam, como em Atos, a descida do Espírito Santo, que veio como vento impetuoso, como língua repartida. Não. Foi algo sobrenatural? Sim, porque houve aqui uma teofania, que é a aparição de Deus, mas nesse caso a aparição do anjo. Houve algo sobrenatural. Mas a capacitação, ela partiu do anjo, mas partiu também do casal, principalmente de Manoá. Como isso, Leonardo? Como que essa capacitação partiu de Manoá? Manoá orou. Você percebeu que ele orou? Propositalmente o anjo apareceu para a mulher dele. E ele orou. Quando ele recebe a notícia da mulher, por isso que é importante, mulher, você falar com seu marido. Senão ele não iria orar nesse sentido. Então ele, como temente que é, como é servo de Deus, ele faz o quê? Ele ora. Ah, Senhor. Ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que foi enviaste, seja enviado outra vez. Não foi a oração que ele fez? Acho que está no versículo 8. Versículo 8. Então Manoá orou
ao Senhor e disse para que o anjo fosse enviado novamente. A capacitação parte daqui. Por que parte daqui? Porque qual era a intenção de Manoá em orar para que o anjo fosse enviado novamente? Para ele conversar com o anjo e para ele entender como seria, pegue isso aí, pais, a criação do seu filho que nasceria. Vocês que vão ser pais ainda. Ele ora no sentido de, se esse anjo voltar, se o Senhor enviar novamente, eu vou perguntar para ele, como eu devo criar o menino que você está dizendo que vai nascer? Eu acredito nesse milagre, que a mulher vai ser estéril. Eu acredito nessa palavra sua, mas eu quero ouvir de você. Como vai acontecer isso? O que eu devo fazer com relação à criação dele? Como será o serviço dele? Irmãos, Manoá dá um exemplo para a gente de pai, de criação. Hoje em dia está claro aí fora, a sociedade cheia de pais que estão negligentes com a criação dos seus filhos, que não se preocupam em explicar, de falar, de instruir na palavra. A palavra é clara para você poder falar até com uma criança. Pais que não se preocupam em criar o menino no caminho da palavra. Mas Manoá não, eu quero de novo, Senhor, envia esse anjo novamente, porque devemos falar com ele, para que ele nos ensine, final do versículo 8, para que ele nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Você tem orado nesse sentido, pai? Mãe? Tem orado, pais, pelos seus filhos nesse sentido? Você já perguntou ao Senhor o que o Senhor tem para o seu filho? Para a sua filha? Você já perguntou ao Senhor como está a criação dos seus filhos? Como tem sido a criação dos seus filhos? É um caso para a gente aplicar para nossas vidas, nós como os pais. A forma como Deus quer que criamos os nossos filhos. E aí o versículo 9, você vai perceber que se você orar pelo seu filho, Deus vai responder. Você acredita nisso? Então lê o versículo 9 comigo. Deus então ouviu a voz de Manoá, ouviu a voz do pai de Sansão. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Ele orou pedindo orientação para a criação do seu filho. Deus ouviu. Deus respondeu e mandou o anjo para novamente ensiná-lo como deveria criar o seu filho. Então, o que acontece nisso? Eles receberam de Deus um propósito com clareza, que receberiam um filho, e receberam de Deus uma capacitação divina, partindo da mulher ser submissa ao seu marido, e de Manoá, como sacerdote, orar e pedir a Deus orientação para ser capacitado para criar os seus filhos. Você pegou isso? Você tem orado nesse sentido? Tem assumido o seu papel de sacerdote? Você de mãe, de submissa? E aí nós percebemos no versículo 9, que o anjo de Deus voltou outra vez. Ela se achava sentada e novamente ela dá o exemplo de submissão. Porém o marido não estava. E aí ela faz o quê? Ela corre, apressou, pois-se a mulher, versículo 10, e correu para poder noticiar o seu marido. E disse, olha, ele apareceu novamente. Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração, Manoá. Versículo 11. Então se levantou Manoá, seguiu com a sua mulher, e tendo chegado ao homem, ele foi confirmar. É você mesmo? Você mesmo aí? És tu que falaste a esta mulher? E ele respondeu, sou eu mesmo. Versículo 12. Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Mais uma vez ele se preocupa com a criação do seu filho. E quer ouvir direto do anjo de Deus que trouxe a notícia para ele. Firme no propósito, com clareza e procurando capacitação de Deus nesse sentido. Irmãos, como seria se todos os pais compreendessem que filhos são presentes, como Sansão foi essa promessa como presente, como propósito? Como seria se todos os pais buscassem no Senhor orientação para educar e para criar os seus filhos? Essa geração seria diferente. Essa geração seria uma geração de jovens, de homens, mulheres formados, tementes a Deus, que serviriam a Deus com todo o temor e com todo o tremor. Uma geração que teria intimidade com o Senhor. Então, por favor, querido, Provérbios 22, 6 diz, eduque a criança no caminho que deve andar, que até ela envelhecer, ela não vai se desviar desse caminho. Efésios 6, 4,
Paulo dá uma aula de como nós devemos criar os nossos filhos. Ele diz assim: pais, não irrite seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, não irrite seus filhos, não afaste seus filhos. Pelo contrário, criem os seus filhos na instrução do Senhor. Foi o que os pais de Manoá, os pais de Sansão se preocuparam. Foi o que Manoá se preocupou. Superamos então a primeira lição que você pode aplicar para a sua família. A segunda lição que nós podemos tirar desse texto é que nós somos chamados para viver uma vida santa. Crente, querido, você foi chamado para ter uma vida santa. Você não foi chamado para qualquer coisa, não. O chamado de Deus para a sua vida, principalmente os pais e filhos, é para ter uma vida santa. Foi isso que aconteceu com Sansão. A promessa para os seus pais foi para anunciar que ela, sendo estéril, daria e conceberia a um filho que teria um chamado para ter uma vida santa. O versículo 5 diz assim: porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha. O menino será nazireu. Nazireu significa consagrado ao Senhor, separado ao Senhor, santificado ao Senhor, entregue ao Senhor. Nazireu significa dedicado ao Senhor. Mas olha só, o nazirato, ele vem do hebraico nazir, que significa separado, significa consagrado. Mas o nazirato, ele era um voto individual com propósito. A pessoa precisava ter discernimento e livre, de forma deliberada, sem qualquer coação, fazer esse voto ao Senhor. Senhor, eu quero me dedicar ao Senhor, eu quero fazer um voto de nazirato. A pessoa estaria declarando ao Senhor que a partir daquele voto, ela seria consagrada ao Senhor. Mas o voto, nesse sentido, ele é temporário. Não duraria a vida toda. E aí o voto está em Números capítulo 6, você pode ler depois, sobre a questão do nazirato. Números 6, o capítulo todo, mas o versículo 2 e 6 vai falar um pouco sobre as questões. O que era importante para o nazireu? Ele não poderia beber bebida fermentada, ele não poderia cortar o cabelo e ele não poderia tocar em coisas imundas e cadáver. Mais do que isso, ele não poderia, embora não seja proibido, ele deveria evitar ter contato com uvas, vinhedos, coisa nesse sentido, para justamente evitar o pecado, evitar ser tentado e ele conseguir cumprir o seu voto de nazirado. Mas com Sansão, nós percebemos diferente. O chamado para Sansão foi que ele teria uma vida de nazirato, uma vida de consagrado, uma vida santa. Desde o ventre da sua mãe até a morte. Nós lemos isso, não foi? O texto falou isso para a mãe dele. Queridos, isso é uma lição para você e para a sua família. Você tem um chamado para ter uma vida santa, uma vida separada. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, nós precisamos transformá-lo. O crente precisa ser separado. Você precisa ter uma conduta santa, independente do local onde você esteja. Você não pode agir de uma forma aqui, de uma outra forma lá, de uma outra forma lá fora, de uma outra forma no seu trabalho, de uma outra forma na sua escola, na sua faculdade, de uma outra forma na sua família. Você tem um chamado para viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida consagrada, dedicada ao Senhor. O nazirato para Sansão, ela se compara como uma vida de santificação, uma vida de um processo de aprendizado que você vai buscar parecer com Cristo, ser semelhante a Ele. Então Sansão recebe um chamado para ter uma vida santa, e ele tinha um propósito para cumprir e regras a seguir.
não era proibido, mas para evitar o pecado, ele não poderia ter contato com coisas fermentadas, com vinhedo, com uva, porque ele não podia tocar em bebida forte, vinho, raspar a cabeça. Ele deveria fazer tudo conforme a palavra do Senhor. Se preocupe, querido, com o que você tem feito, tá? Isso é muito importante. Doutrina é para ser seguida? Mas não é uma regra obrigacional de fé. Você precisa colocar em prática, porque quando você recebe o Espírito Santo, quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, o que a Bíblia fala? As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Você perde o sentido. Aquele que pecava não peca mais. Aquele que fumava não fuma mais. Aquele que xingava não xinga mais. Há uma transformação. O Espírito Santo incomoda de uma tal forma, diz: epa, você é santo. Irmão, quando o Espírito Santo começar a te incomodar, seja sensível com o seu ouvido à voz do Espírito Santo. Não despreze, não. Não vos embriagueis com vinho. Antes, porém, enchei-vos do Espírito Santo. Há uma grande diferença. Encher do Espírito Santo é muito difícil, é ou não é? Ter uma vida cheia do Espírito Santo é difícil, mas você precisa ir além disso. Você está falando para mim que eu não tenho que me encher do Espírito Santo? Não. Biblicamente, Paulo fala sobre isso. Enchei-vos do Espírito Santo. Mas você precisa deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Quando você deixa conduzir a sua vida pelo Espírito Santo, você deixa ele decidir por você. Você cria uma intimidade com ele que você ouve o Espírito Santo falando por você. Por que eu estou falando isso? Porque a sua vontade, a sua decisão é fumar um cigarro. Mas o Espírito Santo está dizendo: não fume. Que você deixa o Espírito Santo decidir por você e você não vai fumar. Você tem a vontade, como Gálatas 5,17 diz, que a carne milita contra o Espírito. A sua carne, ela quer fazer a obra da carne. Mas o Espírito Santo quer que você se dedique ao fruto do Espírito Santo. O amor, o gozo, a paz, a bondade, a longanimidade, a benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, querido. Você que era intempestivo, nervoso, agora tem domínio próprio. Agora se controla pelo poder do Espírito Santo. Mais do que se encher do Espírito Santo, você foi chamado para ter uma vida santa, você precisa deixar o Espírito Santo conduzir a tua vida. Imagine só como será a sua vida se você seguir nesse sentido na criação dos seus filhos. Como cristãos, nós temos um chamado maior do que a busca pela felicidade, é a busca pela santidade. Você precisa buscar a santidade. Chega de tempo de cristãos egoístas, individualistas, que buscam a sua própria felicidade. Você precisa buscar a santidade. Como pais, nós temos uns chamados para consagrar os nossos filhos. Seus filhos têm um propósito para serem santos. Você não deve aceitar menos que isso. O inimigo quer destruir os seus filhos, querem ver os seus filhos na sarjeta, entregue ao vício. Mas os filhos da Segunda Igreja Batista Carioca, não. Nós repreendemos qualquer obra do inimigo sobre a vida dos nossos filhos. Pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, nós declaramos um selo sobre a vida dos nossos filhos. Eles são consagrados ao Senhor. Como pais, vocês são chamados para consagrar os seus filhos. Como Sansão, todos nós somos chamados para sermos separados do modo de vida deste mundo. Essa é uma aplicação clara para nossas vidas. Você não pode se submeter ao modo de vida mundano, carnalidade. No sentido espiritual, devemos ser todos como os nazireus, consagrados e separados para o propósito de Deus. O voto do nazireu, o voto do nazirato, ele pode ser comparado ao nosso batismo, significando o nosso compromisso com Deus. Batismo salva? Não. Batismo bíblico é imersão, você vai imergir, está morrendo para o pecado, está ressuscitando para Cristo. É um voto de consagração ao Senhor. Lição 2. Vamos para a lição 3. Tem tempo ainda, né, queridos? Estão comigo? Vamos seguir? Amém. Lição 3. Nós percebemos na lição 3
de que a circunstância era muito difícil para os pais e para Sansão também. Baseado nisso, nós temos a terceira lição para nós como famílias. Lição 3. Deus pode usar situações ruins para cumprir o seu propósito. Vou repetir. Lição 3. Deus pode usar, olha só, eu estou falando que Deus usa, não, estou falando que Ele pode usar. Deus pode usar situações ruins para cumprir o seu propósito. O meu propósito, não, o propósito dele, o propósito de Deus. Acabou aquela história de crente, ó vida, ó céu, por que isso me veio? Crente mimimi aqui não. Pessoas maduras, pessoas que foram chamadas para ser santas, que embora seja dificuldade, embora tenha aprovação, você sabe quem tem crido, sabe quem serve, sabe que é o Deus dono da prata e do ouro, o Deus criador, que não há sombra nem variação de dúvida, é o mesmo ontem, hoje e sempre, é o cavaleiro do cavalo branco, rei dos reis, seus olhos são como olhos de fogo, é esse que você serve. Você não pode ser como Pedro, que deixou de olhar para Jesus, olhou para o vento, olhou para a tempestade e afundou. Não importa as circunstâncias, querido. A lição 3 é clara para a gente. Nós, como pais, não importa as circunstâncias, não importa as situações ruins, Deus pode usar essas situações para cumprir o seu propósito. Não sei o que está passando na sua família, com os seus filhos, qual situação, qual dificuldade ruim está passando, mas a mensagem direta, biblicamente falando, é: Deus pode usar a situação difícil para mudar essa situação e para cumprir o propósito dele. Quer ver como isso? Primeira situação ruim no texto bíblico, versículo 1 do capítulo 13. Eles vinham de idolatria, tornando a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, e 40 anos de opressão. O povo de Israel estava oprimido pelos filisteus. É ruim ou não é ruim? 40 anos sendo escravizado, imagine só. Situação ruim. Segunda situação ruim, a esterilidade da mulher de Manoá, a mulher estéril. Qual a esperança, qual o objetivo ela teria de ser mãe? Mas Deus mudou todos os dois quadros. A terceira situação ruim está mais na frente, no capítulo 14, capítulo 15. É que Sansão, ele tinha tudo para dar certo, mas foi um homem que deu errado. É uma situação ruim, porque ela se tornou ruim, porque Sansão fez escolhas erradas. Embora tivesse pais tementes, e pais que oraram, e pais que tinham intimidade com Deus, um rapaz que teve um chamado, uma vida para ter um chamado santo, ele tinha tudo para dar certo, mas deu errado e se transformou em situação ruim. Mas mesmo assim o propósito de Deus foi cumprido, porque em determinado momento ele consegue libertar o povo. Qual é a situação ruim que Sansão teve? Ele primeiro decidiu se casar fora do seu povo. Ele escolheu uma mulher filisteia na cidade de Tímina para poder se casar. Ele foi traído por essa mulher, a sua futura esposa. Mas dessa situação ruim, nesse caso de Sansão, está no capítulo 15, 14, desculpa. O final o início do capítulo 14 fala sobre isso. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, ele subiu e declarou para os pais que tinha interesse naquela filha dos filisteus como sua esposa. Existia, irmãos, uma ordem clara de Deus no sentido de que o povo de Israel deveria casar entre o povo de Israel, para que não houvesse uma mistura de religião e o povo se perdesse. Então, biblicamente, no princípio bíblico, os filhos de Israel não poderiam casar com as nações vizinhas. E Salomão desprezou isso daí. E aceitou e quis casar com uma mulher do povo filisteu. E isso foi fatal para ele, porque depois disso ele foi traído por essa mulher. Então o princípio é, a situação ruim, quando nós desrespeitamos o princípio bíblico, tem tudo para dar errado. Porque existem princípios bíblicos que não podem ser quebrados. Então Sansão foi traído, a situação dele foi ruim, ele foi encurralado. Mas mesmo nessa situação ruim, a Bíblia fala no capítulo 14, indo para o capítulo 15, que ele foi inicialmente capaz de matar 30 homens filisteus, ele foi capaz de incendiar todos os grãos dos filisteus, depois de matar 1000 homens filisteus, e depois disso, livrar o povo de Israel. Então, mesmo todas as situações ruins, Deus foi capaz de fazer o propósito dele na vida de Sansão. Mesmo depois de 40 anos de opressão, mesmo com a sua mãe sendo estéril, mesmo ele desobedecendo a Deus, mesmo ele sendo traído, Deus ainda o usa
para o propósito dele, que seria libertar o povo de Israel. Não importa a situação ruim que você está vivendo, querido. Mesmo na sua situação ruim, Deus pode usar para o propósito dele. É o quadro ideal, Leonardo? Não, não é o quadro ideal. Por quê? Porque Sansão, ele poderia ter feito diferente. Ele poderia ter escolhido um caminho diferente a seguir. Ele poderia ter cumprido essa missão que foi designada de uma forma agradável a Deus. Então, o que seria de bom senso? Que nós respeitemos princípios bíblicos e possamos cumprir o propósito de Deus, agradando a Deus e não desobedecendo a Deus, como Sansão fez. Então, irmãos, para aplicação para nossas vidas, podemos nos consolar com o fato de que Deus pode usar situações ruins, negativas, para o nosso bem. Biblicamente nós vimos isso. Embora possamos sofrer, embora estejamos sofrendo, precisamos ter em mente que Deus tem um propósito nisso. O propósito de Deus para nossas vidas, ele é bem maior das circunstâncias que nós vivemos. E às vezes isso causa um medo, né? Um receio, porque a gente não consegue ver como um todo. Vemos só o problema. Mas nem tudo está nos revelado. O que basta você é confiar em Deus, que Ele tem condições de revelar o propósito dEle nas circunstâncias que você está vivendo. Cada provação, cada circunstância que nós enfrentamos nessa vida é usada por Deus para melhorar o nosso caráter e desenvolver o nosso caráter para governar o seu reino. Irmãos, provação faz parte da vida cristã. Ou você acha que vai passar ileso por isso? Jesus foi tentado, Jesus foi provado. Paulo diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Percebe como a palavra é interligada? Confirma e testifica? Romanos 8, 28, Paulo fala sobre isso. Não importa a circunstância, tudo coopera para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus na sua vida vai acontecer, independente da circunstância ruim que você esteja vivendo. Você acredita nisso? Essa é a terceira lição. Caminhando por fim, como penúltima lição, nós podemos aprender que a nossa força, na verdade, vem do Senhor. Lição 4, que nós podemos aprender aqui. A sua força, na verdade, vem do Senhor. Sansão tinha uma força sobre-humana, não é isso? Tanto que ele foi capaz de matar 1000 homens filisteus. Mas o que poucas pessoas notam no texto bíblico é que a força era do Senhor. Leia aí só, capítulo 14, versículo 6. O 6, tem o 9, tem o 15, 14, mas vamos ler somente o 14, 6. Diz assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele quem? Sansão, e ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Todavia, aí a parte final, que seus pais não sabiam. O que ele rasgou aqui? Ele rasgou um leão. Imagine só um homem derrotar um leão. Que força Sansão não tinha. Então, uma força sobre-humana. Mas muitas pessoas pensam que a força de Sansão estava no cabelo dele. Não raspar o cabelo era o voto do nazirato, para ser nazireu, que nós percebemos. Então, era princípio do voto, do chamado, do propósito dele, tanto quanto não raspar o cabelo, não beber vinho ou bebida forte e não tocar em coisa morta, impura. Mas, na verdade, a força de Sansão era o Espírito Santo que se apossava dele e dava a força para ele. Você consegue compreender isso? Que a força vem do Senhor? Nós acabamos de ler. Nossa força vem do Senhor. Sem Ele nós enfraquecemos. Nós somos fracos. Trapo de imundície. Nada. Então, sem dúvida, Sansão tinha uma força física acima do normal. Além de rasgar o leão no meio, além de matar 1000 soldados filisteus, ele conseguiu carregar portas pesadas das muralhas. Mas algo tem que ser esclarecido aqui, irmãos. A força dele vinha do Senhor. Tem vários textos bíblicos que diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão.
No Antigo Testamento, nós sabemos que o Espírito Santo não havia descido ainda. Ele desceu lá em Pentecostes, em Atos 2:8. Mas o Espírito do Senhor atuava na vida das pessoas, e o termo era esse mesmo, se apossar, de forma transitória. Ele ia para uma determinada ocasião, se apossava da pessoa e depois se retirava. E era isso que acontecia com Sansão. Então não tem sentido, querido, você se sentir fraco, sem força, porque a nossa força vem do Senhor. Por que você não está se sentindo forte? Você está buscando na fonte errada. Da onde você está buscando a sua força? Muitas pessoas pensam que Sansão tinha sua força por causa do cabelo. E quando ele revelou isso para Dalila, e que teve o cabelo cortado, ele perdeu a sua força. Mas não foi por isso. Foi porque o Espírito do Senhor saiu dele. Porque ele descumpriu o voto de Nazirato. Deixou de ser consagrado, não teve mais nenhuma participação com Deus. Perdeu o Espírito de Deus, perdeu a força. O que isso nos ensina? Que você precisa ter o ouvido sensível, o coração aberto, uma intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele que vai te dar poder. Não foi o cabelo de Sansão raspado que tirou a força dele. Isso fazia parte do seu voto. Mas foi porque ele descumpriu e perdeu o Espírito Santo que dava força para ele. Então, de onde você tem tirado a sua força? A força humana, a Bíblia diz que uns confiam em cavalo, outros confiam em carro, mas eu farei menção do Senhor. Isaías, o rei Ezequias, estava preocupado com o exército assírio do rei Senaqueribe, que estava afrontando a cidade de Judá. E aí na oração, Ezequias falou: eles vêm contra nós com um braço de carne, mas nós confiamos no Senhor. E a resposta dessa oração do rei é que o Senhor mandou um anjo, e um anjo só matou mais de 120.000 soldados inimigos. A Bíblia diz em Salmo 27, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? O Senhor é a força, querido. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Jesus falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. De onde você tem buscado a sua força? Quem você tem confiado a sua força? A força vem do Senhor. É o Espírito de Deus, Espírito Santo, que dava força a Sansão. Tem hora que eu penso assim: Leonardo, eu me sinto fraco, eu não sei como agir na minha casa, na minha família, na criação dos meus filhos. Parece que ele não me ouve. É claro, você está confiando na sua força. Você tem que ter em mente que a força vem do Senhor. Quando você começar a orar e falar: Espírito Santo, Senhor, me dê condições de criar esse menino. Espírito Santo, Senhor, eu confio no Senhor. Ora, seu filho dormindo, você ora por ele? Põe as suas mãos para orar por ele? Busque força no Espírito Santo do Senhor. Se você buscar a força em você mesmo, é uma batalha desleal, querido. Você perde. Você perde. Força vem do Senhor. Finalmente, para a gente encerrar, a lição de número 5. O que fazer com essa força que você recebeu do Senhor? A lição 5 é: use a sua força corretamente no Senhor. Essa sim é a última lição e nós vamos encerrar. Use a sua força corretamente no Senhor. Irmãos, é uma lição, é óbvia, mas precisa ser dita. Porque tem muita gente aí desperdiçando força. Tem muita gente aí desperdiçando capacidade, dons, talentos. Tem muita gente fazendo isso. Sansão, nós vimos que teve uma força sobre-humana. Mas Sansão, ele usou a força dele de forma errada. Mesmo partindo do princípio que ele recebia a força do Senhor, ele usou errado. Sansão fez brincadeiras. Ele brincou com a sua força, ele pregou várias raposas, incendiou as raposas. Isso está no texto bíblico, você vai poder ler isso depois no capítulo 14, capítulo 15. Incendiando elas pelos rabos, para afrontar Ele era brincalhão, digamos assim, o povo filisteu. Sansão fez várias brincadeiras com Dalila depois, até ele revelar que
tinha um voto do Nazireu, e que se ele raspasse o cabelo, o Espírito Santo saía dele, o Espírito de Deus, ele brincava, não, precisa me amarrar aqui, vocês me amarraram com tal e tal cipó, assim, assim, eu vou perder minha força e tal. E aí Dalila falava para os filisteus, e eles vinham, amarravam, daqui a pouco ele brincando, partia como se partisse nada. Ele brincou com a força dele, ele desperdiçou. Irmão, querido, não desperdice a força que você recebe do Senhor. Use a sua força corretamente na obra do Senhor. Deus está te capacitando para você usar a sua força na igreja, na obra dEle, cumprindo a grande comissão, evangelizando, discipulando. Usar os seus dons, pregando a palavra, cantando, dançando, falando do Evangelho. Não desperdice o que Deus está investindo em você. Não faça como Sansão, que desperdiçou a força que recebeu do Espírito de Deus. Mais do que isso, usar corretamente a força que nós recebemos do Senhor, na sua obra e na sua família. Está repleto de exemplos aí de pais que estão usando as suas forças, a força que recebe do Senhor, de forma errada. E não na sua família, não na vida dos seus filhos. Filhos também têm recebido do Senhor e não têm honrado seus pais. Está desperdiçando a força que o Senhor tem lhe dado. Sansão é um exemplo disso, um exemplo crasso de que ele recebeu força do Senhor, tinham pais tementes e não usou corretamente a força que ele recebeu. Quando você, pais, usar as forças que recebe do Senhor para criar os seus filhos na presença de Deus, sua casa será uma potência perante o Senhor. Filhos devem usar as suas forças para honrar os seus pais. E força, ela tem um sentido maior, mais amplo. Força tem um sentido de princípio. Força tem um sentido de espiritualidade, de carinho, de disposição, disponibilidade. Tem cheio de pais aí sem tempo para os filhos. Tem sentido de paternidade, pai que precisa assumir o papel de pai. Sentido de maternidade, mãe que deve ser mãe, cuidar dos seus filhos. Sentido de honra, de fidelidade, de recurso, de valores. Qual é a força que o Senhor tem te entregado, querido? E aonde você tem empregado a sua força? Na sua família? Na sua casa? E depois a gente não consegue entender porque perdemos a batalha, porque perdemos a briga. Está usando de forma errada a força que o Senhor tem dedicado para a sua casa, para a sua família. Ei, esteja atento nisso. Você precisa empregar toda a força que tem recebido do Senhor na criação dos seus filhos. Porque aí sim, a sua casa será abençoada por Deus. Nós vamos encerrar de uma forma diferente. Cristian, por favor, pode avisar a Valerinha para trazer as crianças, por favor. Nós vamos encerrar de uma forma diferente. Você vai poder agora, nesse momento, fazer um exame da sua própria vida e ver quais dessas lições isso, né? Som. Não tem problema não, queridos. Você agora vai aproveitar esse momento para você ver quais dessas lições bíblicas, dessa família de Manoá, da sua esposa, de Sansão, que você pode aplicar para a sua casa, para a sua família. Então, curve a sua cabeça agora, feche os seus olhos, faça uma meditação nesse sentido. Senhor, eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Fale comigo. Quais dessas lições eu posso colocar em prática sobre a minha casa, sobre a minha família? Ore agora, querido, converse com o Senhor, dê liberdade ao Espírito Santo para Ele falar com você.
Esse é o seu momento como pai, como mãe. Filhos, converse. Converse com o Senhor agora. Não se preocupe com o barulho, querido. São as crianças que estão voltando para o templo. Nós vamos orar pelos nossos filhos nessa noite. Você vai poder colocar em prática tudo o que você recebeu. Orando pelos seus filhos, pelas nossas crianças. Nós vamos pegar o exemplo prático de Manoá, da sua esposa, como filhos tementes, como pais tementes a Deus, com intimidade com o Senhor, pedindo a Deus orientação na criação, na educação dos seus filhos. É isso que você vai fazer hoje. Você vai tomar posse dessa palavra. Você, como pai, como mãe, vai orar pelos seus filhos. Seus filhos estão aqui no altar. Todas as crianças, filhos, venham vocês para o altar, vem. Todos os filhos, não só as crianças mais novas que estavam no culto infantil, todos. E nós vamos orar, nós vamos encerrar o culto dessa noite orando pelos nossos filhos. Consagrando nossos filhos ao Senhor, porque nós temos filhos que foram chamados para ter uma vida santa. E você precisa profetizar isso sobre a vida do seu filho. Dedicar ele ao Senhor, consagrar ele ao Senhor, querido. Em nome de Jesus. Você precisa dizer para o Senhor: Senhor, eles são seus, pertencem ao Senhor, selado, guardado pelo Espírito de Deus. Olha que bonito, ó, as crianças, os jovens, os adolescentes. Pode vir, querido, se seu filho não vier sozinho, pode ficar com ele aqui no colo, não tem problema, é importante que ele participe desse momento. Manoá e sua esposa oraram por Sansão. Manoá e sua esposa tiveram um momento de intimidade com o Senhor. É esse temor que esses pais tiveram. É isso que nós pedimos para que vocês, pais, tenham nessa noite. Filhos, venham, venham. Agora, nós vamos fazer um momento dinâmico. Você, pai, não vai ficar sentado. Você vai levantar. E mais do que levantar, você vai vir aqui à frente e vai orar pelos seus filhos, impondo as mãos sobre eles. Não fique sentado, querido. São seus filhos aqui. São eles que você precisa consagrar. Então venha, ore por eles. Ore pelos seus filhos. Você não precisa de mim para isso. Você já pode orar pelos seus filhos, já pode consagrar os seus filhos. Ore, querido. Consagre a vida dos seus filhos agora no altar do Senhor. Diga: você tem um chamado para ser santo. Você é separado, você é dedicado. Você é nazireu, meu filho. Eu te abençoo. Como seu pai, como sua mãe, eu te abençoo. Oh, Deus maravilhoso. Ore, querido. Comece a orar pelos seus filhos. Oh, Deus. Levante um clamor, querido. Ore. Paz. Os seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. A família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. A presença. Oh, Deus maravilhoso. Versículo 9 do capítulo 13 que nós lemos diz assim: e Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à sua mulher. Ore, querido, ore, porque Deus ouve a sua oração. Ele ouviu a oração de Manoá. Ele vai ouvir a sua oração. Entrada e saída, e teu rio.
meu choro é por ti, é por ti, é contigo, 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 que a bênção se derrame até 1000 gerações na família dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações na família dos seus filhos e os seus filhos. Pai, mãe, você que não tem o seu filho aqui agora nessa noite, você vai estender as suas mãos no sentido da sua casa, para onde você acha que o teu filho está, e você vai orar também pelo seu filho. Os pais que têm os seus filhos aqui, continuem orando pelos seus filhos. Isso é batalha, querido. Nós estamos em batalha. O inimigo está se levantando e quer atacar as nossas crianças, mas os nossos filhos eles não vai tocar. Eles são separados, eles são consagrados ao Senhor. Você deve orar pelos seus filhos. Estenda as suas mãos para a sua casa. Ore, querido, ore. É contigo, é por ti, 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 é contigo, que a bênção acompanhe tua família e teus filhos, E os filhos dos teus filhos, que a bênção te acompanhe até 1000 gerações da família. e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, com a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite. Vamos, queridos. Tua entrada e saída. Só. Feliz no teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo. Vamos, querido, cante. Começa a cantar, começa a louvar, começa a adorar. Abre a sua boca. Vamos cantar. Vamos encher esse lugar de adoração. Cante, querido, cante. Abre a sua boca. Cante, querido, cante. Amém. Cante, querido. Vamos, querido, cante. Começa a declarar as bênçãos sobre a sua família. Declare a bênção sobre seus filhos. Cante. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos, meus filhos, e seus filhos, presença me acompanhe por detrás, por diante, do lado de teu filho.
Existe uma unção da parte de Deus aqui neste altar. O Espírito Santo de Deus está presente aqui, querido. E quando o Espírito Santo está presente, Ele capacita, Ele entrega dons, Ele entrega o fruto. O que nós estamos fazendo aqui é profético sobre a vida dos nossos filhos. Essas crianças estão sendo marcadas nessa noite pelo Espírito Santo do Senhor. Porque você é pai, você é autoridade instituída por Deus sobre essas vidas. Então está sendo ligado aqui na terra para que seja ligado nos céus. Você está abençoando e consagrando a vida dos seus filhos nessa noite. Juliana, vem cá por favor, minha filha. Priscila, vem cá. Tem mais alguma mulher grávida aqui? Vem, Juliana, abre espaço para Juliana vir. Nós vamos orar. Eu sei que não dá vontade de ir embora, mas nós precisamos orar. Nós precisamos encerrar o culto. O Ministério Infantil está vendendo mini pizza. Nós precisamos abençoar a cantina. Tem mais alguma mulher grávida? Nós temos Juliana e Priscila que estão grávidas. Nós vamos orar pela vida das irmãs, pelos futuros filhos. Ah, sim, olha, a irmã está aqui recebendo, falando assim: Leonardo, você falou sobre mulher estéril. Ela falou assim: Leonardo, chama as mulheres que querem engravidar. Chama as mulheres que querem ser mães. Quem quer vir? Quem quer receber do trono? Nós vimos que Deus responde. A esposa de Manoel era estéril, Deus respondeu. Vem, nós vamos orar nesta noite. Fica aqui do lado de Priscila e de Juliana. Você vai pegar a unção delas aqui. Vamos orar nesse sentido também. Abre espaço aí. Quem quer vir? Pode vir, querida. Abre espaço, por favor, aí, irmãos. Perdão. Isso, irmão. Pode vir. Fica do lado de Juliana aqui, ó. Pode vir. Sobe aqui no altar. Tem mais alguém? Tem mais alguma irmã? Que nós queremos orar. Não fique de fora da bênção do Senhor, querido. Quem vai vir? Bárbara? Vem, minha filha. João. Prepara aí, João. Vem, Bárbara. Vamos orar, queridos? Estenda suas mãos para cá, para os nossos filhos, para as futuras mamães aqui também. A unção de Deus está nesse lugar. Você crê nisso? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor nessa noite, porque a Tua presença é visível aqui. Nós oramos que haja da parte do Senhor, ó Pai, uma unção tal, de que essas mulheres sejam tocadas, desde o alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Que o Espírito Santo do Senhor possa fazer, ó Pai, uma obra, que se for necessário, que haja uma teofania, que seja enviado um anjo do Senhor, da parte do Senhor, ó Pai, que sejam agraciadas, ó Deus, essas mulheres. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos no poder do Senhor, no poder da Tua palavra. Por isso nós te pedimos, ó Pai, toque nessa hora, no ventre, toque nessa hora no ventre dessas mulheres, com o Teu poder, com a Tua unção, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Venha, Pai, ó Espírito Santo de Deus, venha tocar, ó Pai, no ventre dessas mulheres, que haja um toque da Sua parte, ó Deus, um toque do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós clamamos, nós acreditamos, ó Pai, nós cremos de que o Senhor pode fazer da mulher estéril uma mulher frutífera, uma mulher que possa dar a luz. Nós cremos. E nesse momento, nós oramos pela vida da Juliana, nós oramos pela vida da Priscila, nós oramos pela gravidez das suas irmãs, e pedimos que o Senhor as abençoe, que o Senhor dê a elas, ó Deus, uma boa hora no parto, que corra tudo com a Sua vontade, e em nome de Jesus, que haja uma unção da parte do Senhor, ó Pai. Vai gerando agora. Gera Espírito Santo de Deus. Gera Espírito Santo de Deus. Gera Espírito Santo de Deus. Gera vida. Gera vida. Gera vida. Nós profetizamos que haja vida. Nós profetizamos vida.
O Senhor muda todas as circunstâncias. Que gere vida nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora, nós oramos pelos nossos filhos. Oramos pelas nossas crianças. Que Deus, nós dedicamos, consagramos essas crianças no teu altar. Dedicamos as vidas dela ao Senhor. E profetizamos que daqui sairá missionários, pastores, profetas, diáconos, pessoas com intimidade, cheias do Espírito Santo. Por isso nós consagramos a vida dos nossos filhos ao Senhor. Dê sabedoria a nós como pais para criar os nossos filhos. Que haja uma unção da parte do Senhor sobre a segunda igreja batista do Jardim Carioca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Dê um forte aplauso, querido. Dê um forte aplauso. Forte aplauso para o Senhor. Receba da parte do Senhor, irmãs. Creia nisso. Receba da parte do Senhor. Tome seu assento, querido. Não dá vontade de ir embora, eu sei, mas precisamos encerrar. Tome seu assento. Deus abençoe as irmãs. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso. Quem está feliz, diga amém aí. Quem sentiu a presença de Deus, diga amém aí, querido. Olha, que o Senhor te abençoe, tá? Vá na paz. Passe antes na cantina. Abençoe o Ministério Infantil. E não se esqueça, tem célula terça-feira, quinta-feira não tem culto. E volte aqui para a conferência de família. Deus abençoe.